vou fazer aqui, Ele sabe, às vezes eu não sei, mas Ele sabe. O importante é que Ele sabe o porquê está nos trazendo aqui. E é confiado, eu estou tranquilo e confiado nessa vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. E por isso eu não temo. Meu coração não está abalado. Eu estou feliz com o Senhor. Quais foram os seus maiores desafios nesses processos? O maior desafio foi recursos, sabe? Porque para você abrir igreja, você tem que ter recursos. Agora você imagina construir. Nós não tínhamos recurso nenhum na época, mas a minha vontade era maior do que os recursos que a gente nem tinha. E partimos para cima. E Deus foi nos honrando cada dia com isso, sabe? Eu vi isso assim, naquilo que a gente teve aprovação da igreja, né? E também as pessoas que investiram nessa construção. Quando se tratou também de abrir novas igrejas, nós criamos assim uma estratégia que é as pessoas começar em casa. E todas elas, a maioria delas prosperaram. Poucas fecharam, sabe? Então, na verdade, a gente teve a graça de Deus, que eu considero a graça de Deus, porque se você for olhar para a sua capacidade própria, você não encontra recurso financeiro, você não encontra quem vai assumir aquilo que você está projetando. E Deus me deu muita gente naquele tempo com disposição de pastorear. Então não faltou para mim recurso para construir e nem pastor para pastorear essas igrejas. O pastor Paulo, toda a vida ele assim, destacou como um candidato, né? Desde começou a trabalhar com jovens, teve sempre aquela autoridade com jovens, coisa e tal. Teve muito sucesso nesse trabalho com jovens. Logo de imediato ele saiu supervisor nacional, né? Quer dizer, dos jovens no Brasil inteiro. Isso foi desenvolvendo de uma maneira muito rápida, né? E aí o nosso supervisor na época, o Bispo Divino, ele ficava assim encantado com o trabalho do Paulo, né? E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, vou tirar o Paulo daqui para pastorear. E o pastor Paulo, ele foi pastorear e foi muito bem sucedido, né? Eu gostaria que você parasse e pensasse em algo. Quais são os motivos das nossas... Falar do Bispo Joaquim é uma coisa muito gratificante para mim e muito honroso, porque o Bispo Joaquim conhece a minha trajetória desde quando eu era praticamente 5 anos de idade. 3 anos de idade, ele pastoreou a nossa família lá em Cristalina. Receber a igreja do Bispo Joaquim, para mim, foi uma porção dobrada de alegria. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, não da mesma maneira que nós entramos, mas que nós possamos sair daqui cheios da tua unção, é o que eu te peço em nome de Jesus. Quando foi para ir para o Jardim Europa, deu aquele frio na barriga, né? Porque a gente amava muito aquele lugar, amava as pessoas. Eu tenho assim essa questão de me apegar muito às pessoas, mas Deus conduziu de uma forma leve e nós fomos para o Jardim Europa. E ali também demos nosso tudo, sim, sempre demos tudo. A gente pastoreou lá 7 anos. Né? 7 anos de uma história, de um sonho, né? Como o Paulo diz, era um filho que a gente gerou, e gerou vidas, e gerou muitas coisas, muitos sonhos. E quando veio para voltar, Deus também preparou tudo, né? Preparou tudo, colocou paz no nosso coração. E sabíamos que o Senhor também queria nos de volta ali. E foi muito bom. Foi assim, desafiante, mas foi muito gostoso. Foi difícil sair, depois foi difícil para você também voltar, né? Foi voltar. Mas também foi muito bom, porque estar perto de pessoas que cresceram com a gente, que estavam com a gente na juventude, tem sido muito gratificante estar naquele lugar, com as pessoas, assim.
que sempre esteve ao nosso lado na juventude, que nos ajudava. Então tem sido muito bom ver o crescimento da igreja, né? Poder estar ali ainda com o pastor Joaquim, que foi um homem de Deus na nossa vida também, que fez o nosso casamento, fez o nosso noivado, homem de sabedoria, que nos ensina muito no ministério. Então assim, tem sido muito gratificante. Eu sei que o Senhor ainda tem grandes coisas para fazer no Saraiva. Aí, com relação à minha substituição, eu tinha passado por alguns processos. Eu tinha feito uma cirurgia no coração. A minha esposa havia falecido no Covid. Tudo assim, né? Uma coisa muito próxima da outra. Essa é uma situação muito próxima da outra. Então, eu estava aguardando praticamente repouso ainda da cirurgia que eu fiz no coração. Aí vem a morte da esposa e vem a pandemia também logo em seguida. E eu fiquei impedido de continuar pastoreando. Eu já não queria mais colocar a minha vida. E também tive algumas visões da parte de Deus, que Ele estava me mostrando sobre isso. E eu, então, aceitei e estou muito feliz com o que Deus fez, né, entre nós, a igreja, né? Porque esse negócio de substituição é muito complicado numa igreja, né? É um dos momentos mais difíceis que tem a substituição pastoral. E a igreja aqui, então, já conhecia ele, coisa e tal, e isso foi mais uma resposta muito grande de Deus para nós. Tem uma história muito legal que eu me lembro, num acampamento que a gente estava fazendo quando eu era líder de jovens da igreja. Eu lembro que o bispo Joaquim ele trouxe uma ministração falando sobre passar o bastão, né? Naquela época eu era líder de jovens da igreja e ele convidou os jovens lá na frente para orar juntamente com os jovens. Mal sabia eu que isso se concretizaria alguns anos depois, né? De algum tempo, o Senhor me deu esse privilégio de receber a igreja do bispo Joaquim, de pastorear juntamente com ele, porque ele continua pastoreando na igreja. Para mim foi motivo de muita alegria, porque a nossa história está conectada desde a minha infância. Então, o bispo Joaquim me conhece desde meus 3, 4 anos de idade. Então, fez meu casamento, me indicou ao ministério. Então, caminhar junto ao bispo Joaquim, para mim, tem sido uma grande alegria.